Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do nosso canal HTH. Hoje nós vamos falar um pouco sobre comandos básicos relacionados a processador. Nós vamos utilizar dois sistemas operacionais, são bem parecidos, né? A gente vai usar minha máquina física com o Fedora Workstation 36 e uma máquina virtual que eu uso para testes, que ela está rodando o CentOS versão 7. Vamos abrir o nosso terminal, né? A gente já tem uma máquina rodando, uma máquina virtual aqui, rodando o CentOS 7. E a única coisa que eu quero dela é saber o IP. Eu vou usar o comandinho IP-4addr 192.168.018, o IP da minha rede local. Para que eu vou usar esse IP? Vou usar ele para conseguir conectar via SSH. Fica mais fácil da gente trabalhar. Vou só ajustar o tamanho do terminal aqui. Então vamos conectar na máquina via SSH. A primeira coisa, verificar se a gente tem conectividade com ela. Comando ping e o endereço IP. Resposta. Então eu vou conectar na máquina utilizando SSH. Usuário, arroba o IP da máquina. Pronto. Então, utilizando o meu terminal, eu estou conectado à minha máquina virtual que está rodando nessa mesma máquina física que a gente está fazendo a gravação, certo? Bacana. Então, estamos conectados na nossa máquina virtual. Quais são os comandos que a gente pode utilizar para verificar tipo de processador, as características dele, a utilização dele? Bom, primeira coisa, para verificar o tipo de processador, a gente pode usar o comando ls-cpu. Como é um comando um pouco extenso, a gente pode, para ficar um pouco mais fácil de visualizar as informações, a gente pode concatenar ele com o comando less. Então vai ficar ls-cpu pipe less. Dessa maneira eu consigo controlar com o meu teclado direcional as informações que estão sendo exibidas. Então vamos ver o que esse comando está falando sobre essa máquina virtual. O processador dela é o modelo Intel Core i3. No caso, esse aqui é o processador da máquina física que está virtualizando essa máquina aqui via VirtualBox. E o que foi definido de configuração dessa máquina é basicamente um socket, um core e um thread. Então é uma máquina bem simples. Aí a gente pode comparar com a minha máquina física. Vamos exibir as informações da minha máquina física. Abrir um novo terminal e vou dar o mesmo comando. E fica um pouco mais fácil de entender. O modelo do processador é o mesmo. Aí ele tem, a gente pode visualizar que ele tem um socket, 2 cores por socket e 2 threads por core. Então eu vou basicamente considerar que eu tenho 4 núcleos de CPU para atender essa máquina. São informações bem superficiais. A gente pode considerar que, obviamente, tem documentos, matérias bem mais completas sobre esse caso, mas como é um vídeo básico, vamos partir somente dessas informações. Eu tenho um processador com 4 threads e eu estou simulando, estou utilizando na minha máquina virtual, a gente está acessando aqui, somente uma thread, um núcleo, um thread. Beleza? Então, com esse comando ls-cpu, eu consigo ver as informações de hardware do meu processador. Basicamente, são as mesmas informações, caso eu visualizasse esse arquivo cat/proc/cpu info. Mesmas informações, eu posso também concatenar com o comando less, certo? Então, para visualizar as informações de hardware, que eu tenho, que está atendendo a minha máquina, seja ela física ou virtual, utilizando essas distribuições, tanto Fedora quanto CentOS, distribuições Red Hat Enterprise Linux, eu posso utilizar esses dois comandos, que são o ls-cpu ou então
cat/proc/cpu-inf, certo? E para verificar a utilização desse CPU, eu poderia utilizar somente o comando top. O comando top, ele tem a utilização de processamento, de memória, me traz uma série de informações, me traz todos os processos que estão sendo executados, e a partir dele eu tenho funções um pouco mais avançadas, que eu consigo dar prioridade a alguns processos, consigo basicamente gerenciar os processos, mas isso é um assunto para um outro vídeo, certo? Então aqui no comando top eu consigo ver informações como uptime da minha máquina, quantos usuários eu tenho logado, carga em cada um dos threads do CPU, e aqui o CPU usage. Só que aqui as informações não são muito claras, não são muito agradáveis, principalmente aqueles usuários que são mais iniciantes, não têm tanta experiência assim com o terminal do Linux. Então a gente pode utilizar aqui para sair do top. Importante frisar, sempre que você quiser fazer testes, assim, é ideal ter uma máquina virtual de testes que você pode usar os comandos sem medo de fazer qualquer dano à sua máquina pessoal. Faça isso sempre em um ambiente de testes, porque caso ocorra algum problema, não vai significar muita coisa, não vai causar um transtorno, certo? Então, vamos mostrar aqui também o comando, o programa htop. O que o programa htop faz? Ele é basicamente o programa top, só que com algumas funcionalidades a mais. Ele é um pouco mais fácil de visualizar, enfim. Vamos mostrar para vocês terem uma ideia do que ele pode fazer. Só que ele não vem nativo. O top vem nativo na máquina, o htop não vem nativo. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa, a gente precisa instalar um repositório EPEL. O que é o repositório EPEL? EPEL significa Extra Packages for Enterprise Linux. Então, para mim fazer a instalação desse repositório em uma máquina Red Hat Enterprise Linux, eu posso utilizar o YAM, que é o meu gerenciador de pacotes, comando install, EPEL release. Já encontrou aqui EPEL release, 7, vou confirmar. Y, ele vai fazer a instalação desse repositório nessa minha máquina virtual. Então, download concluído, instalação completa. Agora eu vou fazer a instalação, já que eu tenho o repositório EPEL instalado, vou fazer a instalação do htop. O gerenciador de pacotes. Install htop. Confirmar. Download finalizado, instalação concluída. Já tenho o htop na minha máquina. Tá? Htop, enter. Ele vai me trazer as mesmas informações do programa top, porém com uma interface um pouco mais agradável, me traz ali uma barra de utilização, mostrando quanto que eu estou usando de memória. Eu tenho ali 1 GB de memória separado para essa máquina, meu CPU está em praticamente 0. Então, aqui é bem legal, você consegue também trabalhar, gerenciar os seus processos, tem toda uma documentação, tanto do htop quanto do top, e ele é bem utilizado pelos administradores de sistema Linux. E aqui eu queria trazer uma curiosidade. Vamos fazer um comando para gerar carga de processador para exibir como fica no htop, como fica essa função. Posso usar a letra Q, fechar ele. Vou abrir outro terminal, vou conectar na mesma máquina via SSH também. Por que 2 terminais? Porque em um terminal eu vou vou gerar o comando que vai gerar processamento, e em outro a gente vai exibir como que se comporta o htop. Para gerar essa carga de processamento, eu vou usar o comando yes. O que o comando yes faz? Ele gera uma sequência ininterrupta de confirmações, e isso acaba gerando processamento. Então, se eu simplesmente digitar o comando yes aqui, ele vai encher o meu terminal com a letra Y, de maneira ininterrupta.
Para mim, para isso, só dando um Ctrl C, ou então procurando o processo e matando ele, certo? Então, como é que eu gero uma carga de processamento? Vamos utilizar as duas janelas. Aqui eu vou utilizar o htop. Estou com 0% de utilização. E aqui eu vou utilizar o comando yes, vou redirecionar a saída dele, ou seja, ao invés de ele mostrar a saída do comando no meu terminal, eu vou direcionar ele para algum lugar. Direcionar para null. E o e-comercial, ele vai rodar em segundo plano. Assim eu fico com o meu terminal liberado. Vamos ver como é que ficou a carga de CPU. 100% de CPU. E aqui eu consigo ver meu comando yes, a lista de processos. Ou seja, eu tenho o comando yes utilizando 100% de CPU. Aqui nessa coluna a gente pode ver. O htop é o segundo com maior utilização, utilizando 4% de CPU, e todo o restante processos do meu sistema. Mas eu estou usando 100% da carga do meu processador. E agora, como que eu faço para matar isso? Eu posso utilizar aqui o próprio htop para matar o processo que eu desejo, ou eu posso também pesquisar. Ele já me mostrou aqui na execução o PID do processo. Cada processo, todo processo, seja ele qual for, ele gera um PID no Linux. Então, vamos utilizar o comando ps-ef. Se eu digitar só um ps-ef, ele vai me mostrar todos os processos. Aqui o meu processo yes. Mas se eu quero filtrar somente pelo nome yes, pelo nome do comando, eu posso concatenar o ps-ef com o grep e qual a palavra que eu estou buscando. Aqui ele vai me trazer tudo que tem a palavra yes, ou seja, eu estou vendo aqui o meu PID do processo do comando yes, e também estou vendo que a minha pesquisa, o meu grep, gerou um PID também, certo? Isso aqui é assunto para outro vídeo. Então, vamos ver, eu continuo com a carga de 100%. Eu vou matar esse processo do yes. Matei. E aqui eu já consigo ver que a carga de CPU praticamente zerou. Bacana. Se eu quiser, eu também posso matar o meu processo do htop. Está o htop. O PID dele é o 1624. Ele ainda está rodando. Vamos matar ele também. 4. Encerrou a execução do htop. Muito importante, gente. Máquina de teste. Não faço isso em casa. É brincadeira. Mas é bem importante a gente frisar que é um ambiente de testes. Você sair matando processos, você pode causar algum dano no seu sistema operacional, enfim. Não é recomendado, enquanto você não tem o conhecimento do que você está fazendo, você sair matando processos. Essa é uma maneira que a gente exibiu de como parar o comando htop, o comando yes, através do número de processo deles, do PID. Bacana? E agora na minha máquina de testes eu não quero que permaneça esse bicho, esses pacotes que eu instalei. Eu não quero mais. Então vamos utilizar o meu gerenciador de pacotes. Vou remover o htop. Remove. Confirma. Um Y de yes. Removido o htop. E eu quero remover também o repositório que eu instalei. Epel release. Removido. Finalizado. Vou encerrar a conexão aqui. Encerrei a conexão SSH. Também tenho essa outra conexão aqui. Também encerrei a conexão SSH com a minha máquina virtual. Bom, pessoal, por hoje é só. Bem bacana ali algumas dicas relacionadas a processador, são comandos básicos. Óbvio que a gente tem muitas outras funcionalidades, muito conhecimento envolvido relacionado a processamento, gestão de processos, pacotes. E
Com certeza nós temos profissionais muito capacitados para falar sobre o assunto, mas foi só uma curiosidade, a utilização de alguns comandos, algo que pode te ajudar no dia a dia, e eu espero que vocês tenham gostado.